Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje temos algumas situações de problema onde nós vamos analisar se nós podemos resolver utilizando a fórmula dos arranjos simples ou a fórmula das combinações simples. Eu sou a professora Ângela de Matemática e esta é a 6ª aula do nosso curso sobre análise combinatória. Na 4ª aula, nós estudamos a fórmula dos arranjos simples e eu dei um exemplo apenas de situação-problema. Na 5ª aula, nós estudamos combinações simples e eu também dei apenas um exemplo de situação-problema. Hoje, nós teremos algumas situações-problema onde nós vamos analisar qual fórmula que nós podemos utilizar. Inclusive, eu coloquei aqui um ao lado do outro para nós compararmos. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é ler o problema, analisar o que ele está perguntando e quais são os dados que ele está fornecendo. Então, o problema número 1 diz o seguinte: duas pessoas entram em um vagão do metrô. Há 4 lugares vagos. De quantas maneiras diferentes essas duas pessoas podem se sentar? Qual é a pergunta, então? De quantas maneiras diferentes essas duas pessoas podem se sentar? Duas pessoas entraram no vagão do metrô e há 4 lugares vagos. O problema quer saber de quantas maneiras diferentes elas podem se sentar. Quando nós estudamos arranjos simples, eu disse para vocês o seguinte: quando nós lemos uma situação-problema, nós vamos verificar se a ordem dos elementos importa. Se a ordem dos elementos importar, o que nós vamos fazer? Nós podemos utilizar a fórmula dos arranjos simples para resolver. Nesse caso, quando eu falo assim, duas pessoas entram em um vagão do metrô, há 4 lugares vagos. De quantas maneiras diferentes essas pessoas podem se sentar? De quantas maneiras diferentes elas podem se sentar? A ordem vai importar? A ordem que elas sentarem aqui vai importar? Sim, por quê? Vamos analisar aqui a situação. Nós conseguimos fazer essa análise porque é um número pequeno. Então, nós temos aqui, 4 lugares vagos. Então, vamos supor que eu tenho aqui, 4 lugares. 1, 2, 3, 4. O que o problema quer saber? De quantas maneiras diferentes essas duas pessoas podem se sentar. Então, vamos supor que a pessoa A sentou aqui e a B sentou aqui. É uma maneira de se sentar. Se a pessoa A sentou aqui e a B aqui, é outra maneira delas sentarem. Se a pessoa A sentou aqui e a B aqui, é outra maneira. Agora, vamos supor que a A sentou, olha, aqui e a B aqui, é outra maneira. Se a A sentou aqui e a B aqui, é outra maneira. Se a A sentou aqui e a B aqui, é outra maneira. Agora vamos supor que a B tenha sentado aqui, vamos por aqui, a B aqui e a A aqui, é uma maneira. Se a B sentou aqui e a A aqui, outra maneira. Se a B sentou aqui e a A aqui, outra maneira. A B, sentando aqui e a A sentando aqui, é outra maneira diferente. Aí você vai me falar, mas a A tá aqui e a B tá aqui. Porém, a B sentando aqui e a A aqui, é outra maneira. A B se sentando aqui e a A aqui, outra maneira diferente. E a B se sentando aqui e a A aqui, outra maneira diferente. Se nós analisarmos aqui, de quantas maneiras diferentes essas duas pessoas podem se sentar, eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, isso confirma que a ordem realmente importa. Então, quando eu pergunto assim, a ordem dos elementos ao se sentar aqui importa? Sim, a ordem dos elementos importa. Então, se importa, o que nós utilizamos? Olha, arranjos simples, arranjos. Então, a ordem importa, ao invés de falar sim, importa, você pode falar
De arranjos. A ordem importa? Então, se a ordem importa, o que a gente utiliza? Arranjos. E qual é a fórmula dos arranjos simples que nós vimos na aula passada? Então, nós temos que arranjo simples de n elementos tomados P a P vai ser igual a n fatorial sobre o fatorial da diferença de NP. Então, n menos P fatorial. Quem vai ser n? Os 4 lugares vagos. Quem vai ser o P? As 2 pessoas que entraram no vagão. Então, nós vamos ter arranjo simples de 4 elementos tomados 2 a 2. Então, eu tenho 4 lugares e as pessoas são 2 pessoas. Então, elas vão sentar, olha, em 2 lugares. Vamos formar grupos de 2 lugares. Isso daqui vai ser igual a n fatorial. Quem é o n? 4. 4 fatorial. Sobre quem? Fatorial da diferença de NP. Então, 4 menos 2 fatorial. Isso daqui vai ser igual, vou colocar a resolução aqui, ó. 4 fatorial sobre 4 menos 2, 2 fatorial. 4 fatorial é quem? É 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E eu paro aqui por quê? Porque eu tenho 2 fatorial aqui embaixo. Então, eu posso simplificar o 2 fatorial do numerador com 2 fatorial aqui do denominador. E eu resolvo esta multiplicação. 4 vezes 3, 12. Então, vamos supor que fosse um número bem maior. Se fosse 10 lugares e nós tínhamos lá 6 pessoas. Então, para fazer esse esquema, para mostrar que a ordem realmente importa, ia ficar bem complicado. Então, você ia fazer a seguinte pergunta: a ordem dos elementos importa? Então, nesse caso, nós vimos que sim. Então, de quantas maneiras diferentes essas 2 pessoas podem se sentar? Então, a ordem dos elementos importa? A ordem em que essas pessoas se sentarem vai importar? Sim. Então, um macetezinho. Ao invés de você falar sim, você faz Se então, arranjos. E aí, utilizando a fórmula dos arranjos simples, você chega ao resultado. Então, nós pudemos provar aqui que são 12 lugares, exatamente o que deu aqui no resultado, aplicando a fórmula dos arranjos simples. Vamos observar agora esse segundo problema. Nesse segundo, nós temos assim: temos 4 lugares vagos em um vagão do metrô. Desejamos escolher 2 desses lugares. De quantas formas podemos fazer isso? Ah, professor, é o mesmo problema. Não, vamos analisar a diferença. Temos 4 lugares vagos em um vagão do metrô. Então, eu tenho 4 lugares vagos. Vamos supor aqui, ó, o lugar A, o lugar B, o lugar C e o lugar D. Desejamos escolher 2 desses lugares. De quantas formas podemos fazer isso? Vamos analisar aqui? Então, vamos supor, tenho 4 lugares e eu desejo escolher 2. Então, eu posso escolher o A e o B, eu posso escolher o A e o C, eu posso escolher o A e o D, certo? Depois, eu posso escolher o B e o C, o B e o D, e o B e o A. Depois, eu posso escolher o C e o D, o C e o A, e o C e o B. E depois eu posso escolher o D e o A, o D e o B, e o D e o C. Olha o que o problema diz. Temos 4 lugares vagos em um vagão do metrô. Desejamos escolher 2 desses lugares. Quero 2. Se eu escolho o lugar AB e o lugar BA, eu não estou escolhendo os mesmos lugares? Sim, estou escolhendo os mesmos lugares. Eu quero 2 desses lugares. Então, se eu escolher AB e BA, são os mesmos 2 lugares. Então, eu elimino um porque eu já escolhi aqui. Se eu escolhi AC e CA, não são os mesmos lugares? Sim. Então, não preciso escolher mais de uma vez, eu já elimino. Se eu escolher o AD, não é a mesma coisa do DA? Escolhi 2 lugares. Escolhi o lugar A e o lugar D. Ó, escolhi o lugar A e o lugar D, ou lugar D e o lugar A, também é a mesma coisa. Se eu escolher o B e o C, o
o B e o C, e o C e o B, também é a mesma coisa. E se eu escolhi o B e o D? Ó, o B e o D. E o D e o B? Também, mesma coisa. E se eu escolhi o C e o D? E o D e o C? Também, ó, C e D e DC, também. Então, de quantas formas eu posso fazer isso? De quantas formas eu posso escolher dois lugares? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos verificar a pergunta? Se a ordem dos elementos importa? Então, olha lá. Temos 4 lugares vagos em um vagão do metrô. Desejamos escolher 2 desses lugares. De quantas formas podemos fazer isso? A ordem dos elementos importa nesse caso? Eu quero 2 lugares, ou A e B, ou B e A. A ordem dos elementos importa? Não, não importa. Quando não importa, o que eu vou usar? Combinação. Na realidade, é combinação, tá, gente? Vai pensar que eu falei errado. Combinação. Mas um macetezinho aí para usar. De arranjos, quando importa. Se a ordem, então, não importa, ó, combinação, ou seja, eu vou usar combinação. E qual é a fórmula da combinação? Então, nós temos combinação simples de n elementos tomados P a P vai ser igual a n fatorial sobre P fatorial multiplicado pelo fatorial da diferença de NP. Então, n menos P fatorial. Substituindo aqui nesse problema, o que nós temos? O n é o total de elementos. São quanto? 4 lugares. O P, nós queremos escolher 2. Então, o total é 4, então dos 4 nós temos que escolher 2. Então, o N é 4 e o P é 2. Vou colocar aqui, ó, para poder resolver. Então, combinação de 4 elementos tomados 2 a 2 vai ser igual a 4 fatorial sobre 2 fatorial, que é o P, N menos P, 4 menos 2 fatorial. Isso daqui vai ser igual, deixa eu arrumar esse 2 aqui. Igual a 4 fatorial sobre quem? 2 fatorial. E essa diferença, 4 menos 2, 2 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Paro aqui por quê? Porque eu tenho 2 fatorial e 2 fatorial. Eu simplifico aqui o 2 fatorial com 2 fatorial. Eu vou ficar com 4 vezes 3, 12. E o 2 fatorial? O 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 vezes 1 é igual a 2. 12 dividido por 2, 6. Então, nós vimos aqui 2 situações, problemas, onde os enunciados parecem ser iguais. Porém, nós vimos a diferença, onde nós podemos resolver utilizando arranjos simples e onde nós podemos resolver utilizando combinações simples. E vamos ver mais 2 exemplos. Temos mais 2 situações, problemas aqui para analisar. Nesse terceiro, nós temos o seguinte problema. No Grêmio Estudantil de uma escola, 10 alunos se candidataram para as vagas de presidente e vice-presidente. De quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita? Então, vejamos. São 10 alunos que se candidataram para as vagas de presidente e vice-presidente. Então, quem for presidente não será vice-presidente. Então, nesse caso, eu faço a seguinte pergunta. A ordem dos elementos importa? Por quê? Vamos supor que a Maria ganhe de presidente. Ela será vice-presidente? Não, ela será presidente. Vamos supor que o João tenha ficado vice-presidente. Ele pode ser presidente? Não, ele vai ser vice-presidente. Então, nesse caso, a ordem dos elementos importa? Se é o que nós vamos utilizar? Arranjo simples, ó. De arranjos. E qual é a fórmula? Arranjo simples de n elementos tomados P a P vai ser igual a n fatorial sobre o fatorial da diferença
de N e P. Substituindo, o que nós vamos ter aqui, olha? Quem é o N? Total, ó, 10 alunos se candidataram para as vagas de presidente e vice-presidente. São duas vagas ali, presidente e vice-presidente. Então, o 10 é o N e o 2 é o P. Então, vai ser o fatorial de 10, ou seja, 10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial. Isso daqui vai ser igual a 10 fatorial sobre 10 menos 2, 8 fatorial. Continuando essa conta, o que nós temos aqui? 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. E paro aqui, por quê? Porque o denominador é 8 fatorial. E aí eu simplifico e resolvo a multiplicação. 10 vezes 9, 90. Qual é a pergunta? De quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita? De 90 maneiras distintas, ou seja, 90 maneiras diferentes que eu posso escolher ali entre presidente e vice-presidente. Nesse quarto problema, nós temos o seguinte: em uma sala de aula, 5 alunos se candidataram para formar uma comissão com 2 representantes de sala. Quantas comissões podemos formar? Analise o problema. 5 alunos se candidataram para formar uma comissão com 2 representantes. Vamos supor que tenha sido João e a Maria, Maria e João, João e Maria, os dois serão representantes da sala. Então, a ordem dos elementos nesse caso importa? Não, não importa. Se não importa, o que nós vamos utilizar? Combinação. Até eu falei para vocês, ó, combinação, ou seja, combinação. Então, se a ordem dos elementos não importa, eu posso utilizar a fórmula das combinações simples, que é o seguinte: combinações simples de n elementos tomados P a P vai ser igual a n fatorial sobre P fatorial multiplicado pelo fatorial da diferença de n e P. Substituindo, o que nós vamos ter? N é o total de elementos. 5 alunos se candidataram para formar a comissão de 2 representantes. Então, nós vamos ter combinação, vou colocar aqui, ó, combinação de 5 elementos tomados 2 a 2, porque eu tenho 5 alunos e quero formar comissão com 2 alunos. Vai ser igual a 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial. Isso daqui vai ser igual a 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 menos 2, 3 fatorial. E aí, continuando aqui, 5 fatorial é quem? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Tudo isso sobre 2 fatorial e 3 fatorial. Eu simplifico 3 fatorial com 3 fatorial, sobra quem? 5 vezes 4, 20. E o 2 fatorial é quem? É 2 vezes 1, que é o próprio 2. Então, 20 dividido por 2 é igual a 10. Qual é a pergunta? Quantas comissões podemos formar? Podemos formar 10 comissões. Bom, pessoal, e esses foram os exemplos. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E se você perdeu alguma aula deste curso que está maravilhoso, vem até o card que eu deixei aqui e assista todas as aulas. Muito obrigada e espero você na próxima aula.